Então vamos fazer a primeira análise de polarização desse circuito. Eu desenhei aqui, ó, um transistor com beta 40, um transistor magrinho, pequenininho, com ganho baixo, dois resistores de 2K como coletor, alimentação simétrica, isso aqui é muito importante, como eu falei, vocês já vão entender por quê, em mais menos 12. E aqui eu tenho um resistor, esse RS, resistor de source. O que significa esse resistor de source? Isso aqui é a resistência do seu sensor. Então, se você lembra, o seu gerador de sinais do laboratório, ou qualquer outro que você vai usar, ele tem o chamado a impedance, load impedance, dependendo do caso, que você pode usar, no nosso caso, ou raiz I, ou 50 ohms. Então é essa resistência do seu termopar, do seu gerador de sinais, do seu captador, etc, etc. Aí você pergunta, mas ele está ligado na massa. Geralmente, quando você coloca o seu sinal AC, você não tem DC nele. Né? Você não tem. Você no seu gerador de sinais, você coloca apenas um sinal AC oscilando em torno de 0 grau, em torno de 0 volts. Você não costuma usar offset. Você não costuma usar isso no seu sensor, no seu sinal. Isso não é um negócio usual. E outra coisa, se você tiver sinal AC, se você tiver um sinal de polarização DC que seja pequenininho, ele vai perturbar o funcionamento do seu circuito. Vai modificar o ponto de polarização do seu circuito. E, eventualmente, você vai ter que colocar capacitores aqui para filtrar, para tirar o nível DC do seu sensor maluco lá, seu captador, o que quer que você esteja usando, para não perturbar o seu circuito. Você resolve de uma forma bem simples colocando um capacitor aqui. O problema é que você vai inserir um polo. Como você está percebendo, não há nenhum capacitor nesse desenho aqui. Até agora nós não desenhamos nenhum capacitor. Ou seja, se não há capacitor, não existe polos e frequência de corte de ordem inferior. Ou seja, ele tem um diagrama de Bode desse jeitinho aqui, ó. Em outras palavras, esse circuito ele amplifica DC. Então é um circuito maravilhoso porque ele não só corta o ruído, corta o modo comum, como ele também amplifica DC. Ele amplifica DC porque não existe no meio do caminho aí nenhum capacitor. Não se usa capacitor em amplificador diferencial. Por quê? Porque sensores, imagina um termopar. Um termopar você não imagina que num termopar que você está medindo num forno, se você for olhar ao longo do tempo, ele varia muito pouco. Varia muito pouco um sinal de um termopar. Ou um PT100, ou um dispositivo que esteja medindo temperatura. A temperatura no forno não fica variando, não fica oscilando. Ela é praticamente constante. Então, se você tiver um capacitor aqui na entrada, você provavelmente não vai conseguir fazer passar esse sinal. Então, esse circuito tem essa característica. Não tem polo de baixa, ele amplifica DC. Isso aqui é muito importante, né, para a questão de instrumentação no mundo real. Então, mas vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui no nosso circuito. Primeira coisa que a gente tem que perceber, eu vou escrever aqui, essa tensão aqui, ó, DC, por isso que ela é maiúscula, é menos 0,7. Por que é menos 0,7? Eu tenho 0 aqui, você tem a tendência de imaginar que, se eu tenho 0 na base, esse circuito está cortado, está na região de corte. É verdade, você tem 0 aqui, mas devido ao fato que você tem menos 12 aqui embaixo, ó, você tem esse menos 12 aqui, esse circuito vai estar polarizado. Esse transistor, aliás, os dois transistores, eles estão on, eles estão na região ativa. Tudo porque você tem menos 12 aqui embaixo. Se você colocar aqui, aterrar aqui, é fácil você ver. Se você fizer isso aqui, ó, fizer isso aqui, não vai ter como, né? Não tem como eu ter 0,7 aqui, porque se eu tenho 0 aqui, a lei das malhas não vai fechar. Mas uma vez que você coloque menos 12, uma tensão negativa aqui, você automaticamente vai estar com os dois polarizados na região ativa. Bom, se eu sei que aqui esse troço está na região ativa, eu tenho mais 0,7 aqui e mais 0,7 aqui. Como o VE é medido daqui para o ground, eu tenho meu menos 0,7. Então,
você detectando isso, você praticamente resolveu o circuito. Segundo passo que você faz, você desconsidera o IB, corrente de base é muito pequena, logo, né, como o IB é praticamente zero, IB vezes RS também vai ser praticamente zero. Agora fica fácil você calcular o IE, que é essa corrente aqui. O que vai ser o IE? Tensão aqui é VE, tensão aqui é menos VE. Vai ser a queda de tensão, VE menos VE, aqui, né? Dividido por RE. Ou seja, menos 0,7 mais 12, menos 12, né? Por 20. Isso aqui vai dar em miliamperes. Vai dar 0,565 miliamperes. Como é que nós chegamos nesse resultado? Simplesmente vendo que esses dois transistores estão on. E aqui então vai ter 0,7 nas duas basezinhas. Consequentemente eu tenho o meu VE como menos 0,7. Desconsiderando a corrente de base, você facilmente acha o IE. Agora que vem o pulo do gato, bem dizer, o princípio de funcionamento do amplificador diferencial. Como ambos os lados são iguais, ou seja, mesmo beta, mesmo transistor, mesmo resistor, tudo igualzinho, é óbvio, e a base está no mesmo potencial, estou em zero nos dois casos, é óbvio que IE1 e IE2 vão ser o quê? Iguais e a metade do meu IE calculado. Ou seja, 0,28 miliamperes. Então você calculou tudo que precisa aí. Vamos ver se a minha suposição inicial de IB próximo de zero se confirma. Quanto que vai ser o IB? Vai ser o IE, aproximadamente o IE sobre o beta. Ou seja, aliás, IE1, né? Vamos pegar o IB1 aqui, IE1 sobre beta. 0,28 miliamperes sobre 40. Que dá 6,8 microamperes. Quanto que vai ser então o VB1? Aqui, ó, descer nesse pontinho. Nós dissemos que é zero, mas vamos ver se é zero mesmo. Vai ser o quê? O meu RS vezes esse IB1, que vai dar um número de 6,8 milivolts. 6,8 milivolts é praticamente zero. Agora você percebe, se o meu RS se tornar muito grande, aí isso já não é mais verdade. Aí eu preciso fazer uma análise melhor, porque já não vai ser mais 6,8 milivolts. Vamos supor que você tem uma impedância de 1 mega do seu sensor. Isso já vai dar bobagem. Aí você vai ter que fazer uma análise um pouco melhor. Mas na maior parte dos casos, as impedâncias são da ordem de 1K, 20K, coisa dessa ordem, quando não menores. Certo? Então se o RS for muito grande, você vai ter um problema no bias. Problema entre aspas, né? Você vai rodar aí um Proteus, vai fazer uma análise, você vai facilmente achar o problema. E finalmente, se a corrente de base dos dois é iguais, se a corrente de emissor é igual, o IC1 vai ser igual ao IC2 e vai ser aproximadamente igual ao IE2. A gente está desconsiderando, né, essa correntezinha aqui, desconsiderando por ela ser muito pequenininha. Então esse IE2 vai ser a corrente que vai circular nos coletores, vai ser também 0,28 mili. E agora, VC1 e VC2 vai ser, que é essa tensão aqui DC, e percebe o que é VC? VC é você medir daqui para o ground. Você coloca o vermelho aqui e o preto do seu multímetro aqui. Como é que vai ser esse cálculo? Lembrando, VC eu nunca sei quanto que é o VCE. É difícil calcular o VCE. Mas se eu sei que o VCC é 12 e sei qual que é a corrente que passa aqui e sei o valor do resistor, que é 2K, eu consigo calcular facilmente como sendo VCC menos ICRC, que dá 12 menos a corrente no coletor, 0,28, põe em miliampere para não me preocupar com K e coisa parecida, né? Vezes 2, a corrente de coletor é 6,12 volts.
Então, ó, 12 aqui menos 12 aqui. 0 aqui, 0 aqui. Emissor menos 0,7. E aqui em cima eu tenho 6,12. Essa é a polarização simples aí que você pode calcular em cima do seu amplificador diferencial. Lembrando mais uma vez, o principal é você definir que aqui, ó, você tem menos 0,7, devido ao fato que esses dois transistores estão on na região ativa, devido à polarização ser simétrica. Bom, análise AC do amplificador diferencial. Nós já vimos a polarização, vamos agora estudar como que ele se comporta em relação ao ganho, em relação a sinais alternados. Como você deve imaginar, um circuito que tem duas entradas e duas saídas, existem várias formas de ser excitado e de ser extraído o sinal. Uma das formas mais simples que tem de você usar um amplificador diferencial é essa aqui, ó. Você está excitando só uma porta, apenas uma entradinha, a outra está aterrada, aqui, né? Está aterrada, e você está extraindo o sinal só num dos coletores. Essa é chamada operação single-ended. Single-ended. Então esse é o ganho de tensão single-ended. Como é que você calcula isso? Como é que você calcula o ganho desse negócio? Se você fizer um modelo de pequenos sinais, você vai ver que o ganho, VI1 aqui, né, vai ser RC sobre 2 REzinho. Esse REzinho, lembrando, é VT sobre IC quiescente, ou seja, 26 mV sobre a corrente quiescente que circula aqui, né? Que circula no coletor de cada transistor. Você percebe então pelo número aqui, à primeira vista, o emissor comum simples, sem esse outro transistor, é mais ou menos, o ganho dele é aproximadamente RC sobre REzinho. Então isso aqui é metade do ganho do emissor comum. À primeira vista pode parecer uma bobagem usar esse negócio aqui, em vez de usar um emissor comum. Só que existe uma outra vantagem que é o amplificador diferencial elimina o modo comum, ou seja, se aparecer um ruído aqui nas duas portinhas, e se esse ruído for igual nos dois lados, como geralmente é o caso, esse ruído não vai aparecer na saída, conquanto os transistores e os resistores aqui sejam casados. Então tem essa vantagem que a gente tem que lembrar. E o que acontece agora quando você está com sinal nas duas portas, nas duas entradas? Agora a operação não é mais single-ended, é double-ended. Você está com um sinal diferencial nas duas portas. Nesse caso, e é isso que para isso que é projetado o amplificador diferencial, se você calcular o ganho vai ser VO, só nessa portinha aqui, sobre VD. O que é VD? Como você deve imaginar, VI1 menos VI2, e esse ganho você pode calcular como sendo beta RC 2RI. Você veja que é bem maior que o caso anterior, tem um beta aqui na jogada. Esse ganho aqui, ele depende desse númerozinho chamado RI, que é a impedância de entrada do seu circuito. Qual que é a impedância de entrada? Se você desenhar, a impedância que a base do seu coisa enxerga aqui, é um negócio assim, ó. Esse aqui é o HIE, ou beta RE. O que você enxerga olhando para cá? E esse é o RS, que é a resistência da fonte, do seu gerador de sinais, do seu sensor, do seu captador, do que quer que seja. Então basta ver, é fácil ver que RI é simplesmente a soma de beta REzinho mais o RS. Então o ganho aqui já se torna maior, e você vê que o ganho é dependente do modo diferencial, é dependente do que você tem aqui na entrada. Então ele tem uma dependência aqui que não é ela muito legal. Como nós falamos anteriormente, se o seu sensor tiver 100 mega, se o seu sensor tiver 100 mega, ele vai ter um ganho bem baixo. Aí a saída vai ser você usar aqui, ó, em vez de bipolar, usar MOSFET.
porque tem impedância de entrada infinita. Operação em modo comum, você vai colocar as duas bases no mesmo potencial e você vai estar excitando as duas bases com o mesmo sinal aqui, ó. Qual que é o ganho em modo comum? Qual que é o ganho que eu vou tirar aqui? Ou seja, VO por VI, né? Isso sobre isso. Vai ser menos beta RC, RI, que nós vimos anteriormente, mais 2, beta mais 1, RE. Essa é a operação em modo comum. Lembrando, o caso do ruído. O ruído vai aparecer igual, estatisticamente, ele vai ser praticamente igual nas duas entradas do seu amplificador diferencial. Agora a gente tem que pensar o seguinte: o que eu desejo? O que eu desejo no caso do amplificador diferencial? Eu quero um ganho diferencial enorme, porque para o meu sinal ser grande, do meu sensor, do meu captador, do que quer que seja, e eu quero que o meu ganho em modo comum seja bem pequenininho. Eu quero matar o modo comum e quero amplificar o modo diferencial. Eu quero eliminar o ruído e amplificar o sinal. Vocês vão ver, conforme o curso, eu quero uma relação sinal-ruído mais alta possível. Agora, olhando as fórmulas, eu vou colocar aqui o ganho em modo diferencial. Ganho em modo diferencial, beta RC sobre 2RI. Eu quero que isso seja grande e isso seja pequeno. Primeira coisa que salta aos olhos: se eu mexer no RC, os dois aumentam ao mesmo tempo. Não consigo isso. Então, quem é que influencia? Qual é o parâmetro que influencia só um deles? É o RE. Então, se eu fizer o RE enorme, se eu fizer ele muito grande, tendendo ao infinito, o que vai acontecer? O meu ganho em modo comum vai cair. Só que se eu fizer, vamos colocar aqui um caso prático, se eu colocar aqui 100 mega ohms nesse circuito, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui mais 12 menos 12, 24 volts, você vai ter provavelmente 12 mais 12, 24, você vai ter 23 volts em cima desses 100 mega. Toda a sua tensão DC vai estar aqui em cima, não vai sobrar nada para excursionar no seu RC e no seu transistor. Vai ser uma péssima ideia. Ou seja, se você aumentar o RE de maneira arbitrária, você vai estar com a sua polarização estragada. Certo? Não adianta você meramente consertar o AC, que você vai estar piorando o DC. Qual que é a saída, então? A saída é a seguinte: a saída que você usa é um negócio chamado fonte de corrente. Ou seja, eu vou fazer isso, ó. Em vez do RE, eu vou colocar aqui uma fonte de corrente, continuo com o potencial, e agora, o que acontece? A fonte de corrente, ela garante que eu tenha aqui, sei lá, 10 miliamperes. E olhando aqui para baixo, a fonte de corrente apresenta o quê? Uma resistência AC muito alta. Então eu não perturbo o meu bias, certo? A minha polarização está ok. E o meu AC também está ok. Eu consigo os dois casos ser resolvidos usando a fonte de corrente. Lembrando, como é que faz uma fonte de corrente? Aqui eu coloco 10, 1K, e aqui esse fiozinho vai ligado aqui, ó. Então essa bolinha é esse circuito. Qual que é a corrente que circula aqui? Vamos chamar de... vai ser aproximadamente 10 volts menos 0,7 sobre 1K. Como os VBS são iguais, o que passar de corrente aqui, passa aqui. Então você coloca essa estrutura aqui e você vai estar resolvido. Na prática, dificilmente você usa no amplificador diferencial resistor aqui. Geralmente o pessoal usa esse circuito. Então você tem 1, 2, 3, 4 transistores mais 3 resistores, você tem um tremendo amplificador diferencial.
E esses dois transistores, eles não precisam ser iguais a esse. Quem tem que ser casado na realidade são só esses dois. Esse aqui pode ser qualquer um.